Senhor presidente, senhores governadores, eu gostaria de cumprimentar todos os governadores, na pessoa do governador do Amazonas, governador Omar Aziz, senhores senadores, senhoras senadoras. Senhor presidente, veja que esse debate de hoje é extremamente importante e pertinente. E louvo a iniciativa da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado por esse debate. E louvo também a disposição do nosso relator, o senador Delcídio Amaral, que até recentemente presidia essa comissão, pela abertura para o diálogo e para a compreensão desse diálogo federativo. Mas esse diálogo federativo, senhor presidente, ele está posto diante da necessidade da construção de um novo pacto federativo há anos no Brasil. A reforma tributária conjunta, como eu vi aqui alguns dos senhores governadores defendendo, vem sendo tentada há anos nesse país e, lamentavelmente, nós não temos conseguido avançar na reforma tributária que a economia brasileira, senhor presidente, necessita. Independentemente da situação de arrecadação dos estados, dos municípios, da União, que é importante no Pacto Federativo, que financia o Estado brasileiro, é pano central dessa discussão, diria mais, núcleo central dessa discussão, a economia brasileira, a geração de emprego e renda, a competitividade da nossa economia diante do mundo globalizado, a necessidade de fazer com que o PIB industrial brasileiro volte a crescer. E para que o PIB industrial brasileiro volte a crescer, um conjunto de medidas precisam ser adotados. Não é apenas a questão da infraestrutura que está sendo enfrentada, não é apenas a questão dos juros que está sendo enfrentado, é também a questão da reforma tributária. Sem o que o nosso produto industrial não será competitivo numa economia global. Sem o que agregar valor aos commodities, agregar valor aos semi-elaborados, agregar valor à nossa matéria-prima da natureza, de recursos não renováveis, à nossa agricultura, será uma tarefa hercúlea, quase que impossível. E aí, senhor presidente, quando discutimos a questão da reforma tributária, há anos se discute a tributação do ICMS na origem ou no destino. Fui governador do Amazonas durante 8 anos, e durante 8 anos tive o prazer de ser colega governador de muitos dos que estão aqui, como o governador Geraldo Alckmin. Durante anos se discutia a questão da origem ou do destino. Ora, a mensagem encaminhada desta resolução busca não o ideal, mas o possível diante de uma federação que discute necessidades de ser competitiva do ponto de vista econômico e, ao mesmo tempo, de ser correta do ponto de vista da arrecadação entre estados, municípios e União. E aí, senhor presidente, nos 2 minutos que me restam, eu gostaria de dizer que é indispensável reconhecer, por exemplo, de que no ano passado, o Estado do Amazonas, e aí falo como senador do Amazonas, teve a maior queda do PIB industrial brasileiro. O Amazonas teve uma perda de 7% do PIB industrial brasileiro. Em função de quê? Da queda do consumo dos bens produzidos pelo polo industrial? Não. Em função da concorrência desleal. Concorrência desleal essa, via de regra, não contra produtos produzidos em São Paulo, mas contra produtos que entraram no Brasil com benefício fiscal, vindo do exterior, importando empregos de outros países, enquanto o Brasil precisa garantir empregos de qualidade para uma nova geração. E aí, senhor presidente, a guerra fiscal é cruel. Porque a guerra fiscal acaba possibilitando conceder esse benefício fiscal para produtos importados, por exemplo. Sem critérios de desenvolvimento, sem agregação de valores, sem uma política industrial de interesse nacional. Portanto,
olhar para o polo industrial de Manaus, é preciso ter a consciência desta importância. O polo industrial de Manaus, ele não é antagônico ao polo industrial de São Paulo, ele não é adversário do polo industrial que deve se instalar em cada um dos estados, não, ao contrário. Ele precisa ter sinergia, ele precisa interagir, e foi isso que o governo do estado do Amazonas, através da apresentação do governador, buscou mostrar. Quero, portanto, dizer que existem alguns temas que reputo importantes. FPE. Acho que o Senado começa hoje uma discussão terminativa em torno do Fundo de Participação e quero aqui concordar com a posição do do governador Renato Casagrande com relação à renda domiciliar e como um dos critérios do compartilhamento do Fundo de Participação. Acho essa uma medida importantíssima para que nós possamos, nesse diálogo federativo, encontrar caminhos. Creio que a questão da dívida pública está mais do que na hora do país encontrar uma resposta para essa questão da dívida pública. O comércio eletrônico foi um compromisso aqui nesta comissão, quando da presidência do nosso senador Delcídio Amaral, que nós pudéssemos encontrar uma solução para o comércio eletrônico, votado por unanimidade no Senado da República e que precisa ser pautado e votado na Câmara dos Deputados. Isto trará justiça fiscal para estados e municípios com venda do comércio eletrônico e venda não presencial. E, finalmente, senhor presidente, dizer de que a questão a ser discutida, não só com o Fundo de Desenvolvimento, mas também com a alíquota assimétrica ou simétrica com relação à questão do ICMS, vem fruto de uma discussão longa, duradoura, que o Brasil começou entre origem e destino e que acaba migrando para aquilo que é possível diante da nossa federação. Portanto, quero aqui, como senador, apoiar a resolução, tendo em vista de que ela caminha para algo que entendo necessário nesta competitividade da nossa economia, na geração de emprego e renda, visando também a estabilidade entre os entes federativos.